Oi, gente. Voltando aí nossos debates, né, dentro do tópico de localização de Anderson e continuando os debates que a gente vem tendo aí, né, nos grupos e no WhatsApp, eu vou fazer um breve review aí dessa questão de desordem, certo? Num modelo unidimensional, desordem correlacionada. Não vou abusar muito de formalismo, não, certo? Vou fazer uma coisa meio que sem muito formalismo, certo? Sem muitos detalhes matemáticos, só para a gente fazer uma discussão realmente, entender o papel da, assim, como você, digamos, simular no computador, né, uma série de números aleatórios, mas que tenham correlações internas, né? Tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia, né? Lembrando que a correlação a priori é você fazer calcular, ela depende a priori de você calcular uma média de um produto de duas variáveis. Por exemplo, você vai calcular o produto digamos, da variável que está na posição 1 com a variável que está na posição 10. Aí você calcula a média desse produto aí numa série. Essa média, ela é zero ou ela é diferente de zero? Dado uma distância r entre dois pontos de uma série. Pega uma série espacial, né? Números aleatórios distribuídos espacialmente. Um está na posição 1, outro está na posição R. Esses números, eles têm uma função de autocorrelação, aí tem uma correlação entre esses números, né? No sistema, naquele seu gerador de números aleatórios, que a gente tem no computador, que a gente usa muito em cálculo numérico geral, não há nenhuma correlação. Se você pegar aquela série de números geradas pelo um gerador de número aleatório, mesmo o pior gerador de número aleatório que você acha hoje em dia, a função de correlação com a distância tem um decaimento super rápido, certo? Esse valor médio do número na posição x com o número na posição L, onde x e L, né, são afastados, certo? Essa função de autocorrelação aí, ela cai rápido demais. A R, com essa distância um pouquinho maior do que zero, ela já vai para zero. Então é o que classifica ele realmente como aleatório, vamos dizer assim, né? Então a pergunta é, como você agora mudar isso, né, e fazer uso dessa ferramenta aí, ou desse tipo de série em um sistema desse do modelo de Anderson, por exemplo, né? Então eu vou fazer aí uma breve digressão, sem muito formalismo, tá, gente? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso velho Hamiltoniano, né? Hamiltoniano do problema unidimensional, tá certo? O que é isso daqui? Isso daqui é o termo diagonal. Isso representa, já falei várias vezes, estou explicando de novo só para refrescar a memória, né? Isso representa a energia de ionização do elétron no dado átomo N. Então, se digamos que isso é um problema dimensional, tipo uma liga, você está no primeiro átomo, a energia de ionização, a energia para prender o elétron naquele primeiro átomo seria o epsilon 1. No segundo átomo, epsilon 2. No terceiro átomo, epsilon 3. Então, se você ordenar epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, epsilon 5, epsilon n, essa série aí de números, certo? São as energias, né, de ionização do elétron nos diversos átomos desse seu material, tá bom, gente? E não, em um sistema desordenado, um sistema que não tem variância translacional, os átomos são todos diferentes, é um sistema em geral, ou você vai ter que essas energias não são iguais, as energias são, em geral, aleatórias, tá bom, gente? Então, uma maneira de você representar a aleatoriedade no Hamiltoniano desse é você escolher que esses números sejam números aleatórios distribuídos, por exemplo, na seguinte distribuição. Deixa eu mudar aqui o foco. Por exemplo, né, esses números aleatórios aqui, eles podem ser distribuídos aleatoriamente seguindo essa distribuição aqui. Isso aqui é a probabilidade de ter um dado número versus o valor do número. Então, esses números, por exemplo, ficaria entre menos w sobre 2 e mais w sobre 2, é um centradinho ali em zero. Aí a probabilidade de você sortear, por exemplo, o número w sobre 2 é igual à probabilidade de sortear o número menos w sobre 2. A probabilidade é a mesma. Essa é chamada distribuição uniforme. Boa parte dos geradores de número aleatório das linguagens de programação são assim, sendo que eles distribuem os números de 0 a 1. Aí, se você quiser construir essa distribuição no computador, a gente já trabalhou isso, você usa, por exemplo, essa formulazinha aqui, ó. Epsilon n, né, vai ser igual a um W, que é essa largura da desordem, multiplicado pelo número aleatório, que tradicionalmente está de 0 a 1, subtraído de meio. Então, esta formulinha aqui, ela fornece números aleatórios,
de menos W sobre 2 até W sobre 2, tá bom? Beleza? Pronto. Então vamos agora brincar um pouco aí com essa coisa da correlação. Então, como a gente estava falando, né? Vamos brincar agora com essa questão aí da correlação. Então, formalmente a correlação, a autocorrelação de uma dada série, ela tem uma expressão proporcional a isso aqui, a essa média aqui, como eu falei, né? É a média de um dado valor na posição n vezes o valor na posição n mais r, ou seja, um valor r num problema dimensional. Se você está na posição x, n, você vai agora saber a correlação do elemento que está na posição n mais r, ou seja, r posições à frente, tá bom? Então essa é a ideia da função de autocorrelação. Então você tem que medir essa média aí dentro da série, tá bom? Beleza, então vamos para a gente fazer esse trabalho, vamos considerar uma versão desses números, né, epsilon n, a versão usando análise de Fourier, tá bom? Então vamos escrever ele meio que no contínuo, sair do discreto, vamos para o contínuo, escrever ele dessa forma aqui. Tá certo? Então agora eu vou pegar esse cara e botar aqui uma representação para cada um. Como eu disse, eu não vou ser muito formal, eu já incluí os passos. Lembre que você tem uns termos perpendiculares aqui, né? Quando você vai multiplicar dos exponenciais e faz integral, ajusta o K para ser um único K, e aí você chega montando facilmente essa coisa aqui. Como eu tenho dois termos de energia on-site na versão, né, no espaço Fourier, eu vou aparecer o quê? A amplitude de Fourier ao quadrado. Vai aparecer esse termo aqui ao quadrado. E aqui um termo tipo exponencial parecido com análise de Fourier. Então, no final das contas, é uma análise de Fourier efetiva da amplitude, né, do espectro de potência, que basicamente esse termo aqui é o espectro de potência, tá bom? Então, a função de autocorrelação ela está relacionada a essa análise de Fourier do espectro de potência. Tá bom, gente? E vice-versa, né? Você pode inverter o termo exponencial, o termo de Fourier e escrever o termo de espectro de potência como sendo uma análise de Fourier da autocorrelação, tá bom? Então, se você quiser saber a autocorrelação de uma série, você precisa fazer a transformada de Fourier do espectro de potência, tá bom? Basicamente é isso. Então, a forma como a gente usou isso aí no passado, né, para considerar modelos unidimensionais desordenados, foi exatamente controlando o espectro de potência, ou controlando as componentes de Fourier, de uma dada decomposição de Fourier de uma desordem, tá bom? Então, vamos lá, né? Então eu vou pegar aqui a minha distribuição de desordem padrão, escrever ela como uma análise discreta agora, fica mais fácil de implementar. E aí eu tenho dois termos. Eu tenho aqui o termo amplitude de Fourier e tenho aqui os termos de fase, né? Os termos de cosseno com a fase. O que é que eu vou fazer? A amplitude, certo? E a fase são as quantidades que eu posso controlar. Então eu vou sair brincando aí com essas coisas. Lá no meu trabalho de 98, né, a gente fez a seguinte coisa. A gente disse que essas amplitudes de Fourier são proporcionais a essa lei de potência. Né? Então, o que é que a gente vai ter aí? Essas amplitudes de Fourier vão ser proporcionais à lei de potência. Então, a gente vai ter que o espectro de potência também é uma lei de potência. E a transformada de Fourier de uma lei de potência, ele vai dar lá umas funções de Bessel para distância longa. Em alguns regimes você tem tipo um decaimento de lei de potência também. Então, a autocorrelação de um negócio desse aí, ela tem um perfil tipo lei de potência também. Tá bom? Então, é uma função de correlação de longo alcance. No artigo original eu coloquei aqui sobre 2, tá bom? Isso é questão só de notação, certo? Você pode colocar alfa e sair, pode colocar sem ser sobre 2, pode colocar o expoente da lei de potência como você quiser e ir controlando o range dos valores, né? E quem são as fases? As fases têm que ter ruído. As fases é onde você vai ter desordem. Então nas fases nós colocamos números aleatórios no intervalo de 0 a 2π. A maneira de fazer isso é muito simples, né? É muito simples. É basicamente você pegar e multiplicar a constante 2π pelo número aleatório, que é o número de 0 a 1, tá bom? Então essa é uma abordagem que a gente usou aí 10 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Outra abordagem é essa daqui, que alguns estudantes meus já brincaram com isso também, que é você pegar a amplitude de Fourier ser proporcional a um termo tipo exponencial, onde aqui a coisa é um pouquinho diferente, né? Porque você vai ter tipo um decaimento característico aqui, ó. Você tem um comprimento, tipo um comprimento de correlação aí característico, tá? Mas também é uma maneira de você colocar correlações na série. E a fase a gente mantém desordenada, né? Então, uma das maneiras de você construir variantes da modelagem original, né, usando essas desordens, é essa estratégia. Você montar
Cadê? Você montar a sequência de números, né, aleatórios do seu modelo, seguindo essa decomposição de Fourier, e sair, entre aspas, brincando aí com esses termos aqui. Você vai controlando a amplitude e controlando a fase, você pode introduzir correlações dos mais diversos tipos. Se você estudar os trabalhos do Crocklin e do Arcade, e Israelev, perdão, são dois caras que trabalham muito isso, eles também usaram diversas versões lá das amplitudes de Fourier, entendeu? Eles também fizeram outras propostas que foram bem interessantes também, tá bom? Então essa é uma maneira, uma estratégia de você sair construindo séries. Essa é uma forma de construir uma série de números aleatórios com correlações internas. Essa é uma maneira usando esse tipo de análise de Fourier. Existe uma outra forma que a gente pode discutir em breve aí, que é você usando diretamente a função de autocorrelação. Você impõe a função de autocorrelação, faz uma transformada de Fourier contrária, e aí você constrói o espectro de Fourier. Então essa é outra estratégia, tá bom? A gente vai discutir em breve aí. Tá bom, gente? Obrigado, até mais.